Você pode aplaudir e adorar aquele que é a cura, aquele que é a vida, aquele que é o Deus do impossível, e não há outro igual a ti. Aleluia. Quando eu já estava com essa mensagem pronta, e quem ministra a palavra sabe, e os irmãos também podem imaginar, o temor que nós ficamos para ministrar a palavra. Então, eu confesso que eu fico perguntando para o Senhor: confirma a palavra, Senhor, confirma no meu coração. Esta mesmo é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? Esta é mesmo aquilo que o Senhor vai promover? É isto que o Senhor tem a dizer? E eu já estava com a mensagem pronta e eu fui descansar um pouco depois do almoço. Não me julguem, hoje é domingo. E quando eu me acordei com uma voz dizendo assim: hoje eu irei colocar sal nas feridas. Uau! Muito forte. Hoje vou colocar sal nas feridas. Hoje eu vou colocar sal nas feridas. E eu fiquei assim impactada com aquela palavra e disse: Senhor, essa voz é tua ou eu já escutei isso? Coloquei essa frase, que eu confesso que eu não me lembro de ter escutado assim, como um dito popular. Mas eu coloquei no Google, colocando sal nas feridas. E o Google disse o seguinte, que é uma frase conhecida e usada, mas que, embora pareça que colocar sal nas feridas possa causar sofrimento e dor, na verdade o sal, ele é curativo. Na verdade o sal é tratamento. Na verdade o sal, ele tem a capacidade de desidratar a célula. Então, quando nós estamos com uma ferida contaminada por bactérias, por micro-organismos, nós vamos lá, e antigamente se usava isso como medicina, se colocava sal naquela ferida. O micro-organismo e a bactéria, que é unicelular, o sal acaba desidratando todo aquele micro-organismo e ele acaba morrendo por falta de água. Como nós temos mais células para recompor aquela desidratação do local da ferida, para nós ele é doloroso, mas ele é eficaz. É um processo que é doloroso, mas logo nós nos recuperamos e a ferida não está mais contaminada e ficamos sarados. Uau! O Senhor nesta noite quer colocar sal em feridas aqui. Talvez possa ser algo doloroso, irmão Tadeu. Talvez seja algo doloroso nesta noite que você vai ouvir, mas é algo que vai sarar e recuperar a sua alma, o seu coração e a sua vida. Abra comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, do versículo 1. Aleluia. Nós somos acostumados a clamar pela cura do Senhor. Todos nós aqui sabemos que o Senhor, Ele é a cura, e do Senhor provém a cura para qualquer situação. Mas e quando quem promove a ferida é o próprio Deus? Quando é o próprio Deus que submete você a tratamento? Quando quem promoveu aquela ferida e aquela machucadura foi o próprio Senhor? Como que nós agimos? O que nós fazemos? Para quem oramos? O que oramos? Como nos comportamos diante de uma situação como essa? Olha o que a palavra de Deus diz. Venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Na minha versão diz assim: Ele fez a ferida e a ligará. Nesta noite Ele irá colocar sal nas nossas feridas. E talvez você esteja pensando: irmã, mas eu não estou doente, eu estou gozando de plena saúde. Mas o Senhor, Ele quer ir mais fundo nesta noite.
Ele quer ir em doenças que o médico não pode diagnosticar. Em doenças que nós carregamos silenciosas e nós mesmos só vamos nos dar por conta que estamos doentes quando os sintomas são gravíssimos e a situação muitas vezes pode ser quase irreversível aos olhos humanos. Você sabe que 67 milhões de brasileiros se autodeclaram cristãos? Eu vou reformular. Você sabe que 67 milhões de brasileiros se autodeclaram evangélicos, não cristãos. Evangélicos. 67 milhões. Nós temos 200 e poucos milhões de brasileiros, isso? 280? 67 milhões, isso dá 20%? 30%? 20 e poucos por cento. Se 67 milhões de brasileiros conhecem a Jesus, frequentam as igrejas, por que é que estes 67 milhões ainda não têm feito diferença na nação brasileira? Por que a nação brasileira ainda caminha como caminha? Ainda cultua como cultua? Ainda idolatra como idolatra? Ainda se rende à prostituição, ao carnaval, a festas pagãs? Por que que estes 67 milhões de brasileiros ainda não mudaram a cultura do jeitinho brasileiro? Por quê? Destes 67 milhões, nós fazemos parte desse grupo. Destes 67 milhões, existem as figueiras frutíferas e as figueiras infrutíferas. Então, nesta noite, o Senhor quer confrontar o seu caráter. Existem sim doenças dentro do nosso caráter que nós ainda não percebemos, que só iremos nos dar por conta quando os sintomas forem aparentes. E nós já vamos chegar na parte de sintomas. Abra comigo em Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14 apenas. Vou ler aqui com os irmãos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, repita comigo, uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Repita comigo, algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Eu confesso para você que durante muitos anos da minha vida, da minha adolescência, eu não compreendia o que queria dizer esse texto. E eu até achava Jesus injusto com a figueira. Afinal de contas, ela tinha folhas, mas não era estação para dar figos. Nesta noite, o Senhor quer dizer algo para você. Existem árvores que têm apenas folhas. Sabe por que os 67 milhões de brasileiros ainda não estão fazendo diferença na nação brasileira? Porque desses 67 milhões, a maior parte deles é uma figueira de folhas apenas. Crentes de aparência. Crentes que vêm e se assentam nos bancos das igrejas, se autodeclaram cristãos, mas ainda não têm um caráter confrontado por Jesus. Hoje de manhã, o pastor foi muito feliz na declaração que ele fez a respeito da arca. 20 anos... Abinadab, na casa de Abinadab, 20 anos a arca permaneceu na casa de Abinadab, e não fez diferença alguma. 3 meses na casa de Obed-Edom, e eles viram toda a diferença. Você pode ter a arca da aliança, a presença de Deus ali na sua sala, mas se você não se abrir para o que Deus quer promover na sua vida, não existe como ser feita diferença. Você vai fazer parte desses 67 milhões, desse percentual entre os 67 que são apenas folhas e não tem fruto algum.
que possamos ser figueiras frutíferas, onde a luz de Jesus brilha em nós, que possamos ser referência do Evangelho verdadeiro, frutificando aquilo que o Senhor está promovendo no nosso meio. Você é um referencial da luz de Jesus? Você é um referencial da bondade de Deus? Não estou falando apenas de prosperidade, sou um referencial porque eu estou usufruindo da bondade de Deus. Não, você é alguém que Deus pode usar para fazer uma bondade para alguém que necessita. Você é um instrumento. E agora talvez você esteja perguntando, tá, mas não era tempo para aquela figueira, então ela foi amaldiçoada. Mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo frutificam a tempo e fora de tempo. Nem sempre, escute, nem sempre será favorável, nem sempre o vento estará soprando a seu favor, nem sempre as coisas estarão um mar de rosas, nem sempre os armários estarão abarrotados e o tanque cheio de gasolina, nem sempre se tem carro para andar, mas você precisa frutificar o caráter de Cristo a tempo e a fora de tempo. Seja uma figueira frutífera. Não seja alguém apenas de folhas, de aparência, que tem aparência de santidade, que tem aparência de frutos do Espírito, que tem aparência. Não. Seja alguém que de fato revele o caráter de Cristo através das suas atitudes. Seja um referencial nesta terra. Seja alguém que o Senhor possa contar para expandir o reino dele em amor e em bondade. Aleluia! Glória a Deus. Agora nós todos vamos apanhar, irmão Tadeu. Está preparado? Abra comigo lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 até o 14. Vamos ler essa parte? A palavra de Deus, ela é viva, ela é santa, ela é pura. Aleluia, não existe nenhuma palavra inútil. Não existe uma palavra, uma vírgula que seja inútil na palavra de Deus. Tudo aqui é para mim e para você. Nesse tempo, para hoje, tudo na palavra de Deus é para nós. Não são apenas histórias remotas. Aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Uau! Pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha a ferida sendo aberta. Olha a ferida. Olha Deus promovendo a ferida. Olha Deus usando a doença como um objeto de cura. Que loucura! Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Uma menina, aleluia, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina cheia de fé. A menina estava bem posicionada. A menina sabia quem ela era, sabia de onde vinha e sabia para onde iria. Aleluia. Escute isso. O grande Senhor do exército, que ganhou muitas batalhas e era reconhecido, ouviu o que a menina israelita dissera. Não interessa qual é o seu tamanho, a sua posição, o seu tempo de conversão, o seu cargo eclesiástico, se é que tem ou não. O Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar você para expandir o seu reino. Aleluia. O rei da Síria respondeu. Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A
carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele ficou apavorado. Ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Por que é que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Rei, escute, uma menina tinha mais visão espiritual do que um rei assentado num trono. Uma menina entendeu tudo a respeito do projeto de Deus. Um rei sábio, experiente, não entendeu de nada. Esteja bem posicionado no reino. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Aquele rei, ele ficou desesperado. Por um acaso sou eu alguém para orar por alguém? Para fazer alguém? Eu não tenho nem para mim. Quantas vezes negamos e encolhemos a mão da bênção porque achamos: não, eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente. Eu orar por alguém? Eu fazer uma visita num hospital? Eu levar a palavra? Eu pregar? Eu cantar? Eu fazer qualquer coisa? Não interessa. É o Senhor que usa. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem derrama. Você só precisa estar como aquela menina, disponível para fazer aquilo que o Senhor quer promover através de você. Aleluia! Presta atenção nessa parte. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que você rasgou as suas vestes? Envie o homem até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que existem figueiras que não são só de folhas, que ainda existe cristão verdadeiro. Você ainda se sensibiliza pela dor do outro? Eliseu ficou sabendo. Ele era amigo de Naamã? Não. Ele era amigo do rei? Não. Ele era amigo do pessoal da Síria? Muito menos. Eles até tinham uma rixa. Por que então ele se comoveu pela dor daquele homem? Porque pessoas que não são figueiras apenas de folhas se comovem com a dor do outro, têm empatia, se sentem movimentados e pensam: eu não posso ver essa pessoa sofrendo, eu preciso trazer a cura que é Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso cruzar os meus braços e tampouco me calar, se eu tenho a cura, porque eu tenho a cura. Você tem a cura? Nós temos a cura para este mundo, e é Jesus, aleluia. Então Naamã ficou com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor. Naamã já tinha toda a cena na sua cabeça. E o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a lepra. É engraçado até, de nós vermos como Naamã já tinha até, ele era tão petulante, ele era tão dono da razão e dono da situação. Tudo estava sempre tão dentro do controle de Naamã, que ele já tinha até na sua cabeça como é que o Eliseu tinha que providenciar a cura dele. Ele ia levantar, ele ia clamar ao Senhor, e ele ia passar a mão sobre as feridas e ficariam curados. Você pode compreender que a doença de Naamã era muito mais profunda do que apenas a lepra? Você pode perceber que a lepra já era um sintoma da doença original? Você começa a perceber o que é que o Senhor está nos movimentando? Aleluia!
E ele continua questionando. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E ele ainda avacalha com os rios de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quem não entende o agir de Deus fica furioso, sai batendo pé. Aleluia. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor faria? Quanto mais quando ele apenas te disse: lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E a sua pele tornou-se como pele de criança. Aleluia! O primeiro passo para que sejamos curados dessas doenças enraizadas no nosso coração, que são muito mais profundas que uma doença física aparente, é reconhecer que estamos doentes. Aquele homem, ele usava a sua capa de oficial, o seu, como é que chama aquele negócio aqui? A couraça, com a marca da Síria, com a sua patente no ombro. A sua capa provavelmente era longa, ele era um oficial de alta patente, com aqueles capacetes do exército. As pessoas que não conheciam Naamã olhavam e viam um homem imponente, poderoso. Ninguém poderia imaginar quem de fato Naamã era de verdade. Só quem conhecia Naamã era a sua esposa, os seus filhos e aquela menina, os serviçais, que cuidavam da casa de Naamã. Embora sejamos figueiras de flores, apenas de folhas, quem conhece e quem convive com a gente, sabe de fato quem nós somos. Quando você tira a sua super capa de crente, quando você tira a sua capa de super girl gospel, quem tem aí por baixo? Quem está aí? Quando o seu caráter é confrontado, quem é que reina? Quando você é contrariado, quem é que se manifesta? O Espírito Santo ou o Naamã de alta patente? O primeiro passo para que sejamos curados, meus irmãos, é reconhecer as nossas mazelas. Eu avisei que ia doer. O irmão Tadeu até já fugiu. Tá lá. Para que nós não sejamos mais um nos 67 milhões que não fazem diferença nenhuma na nação brasileira. O Senhor quer curar as suas feridas. O segundo passo para ser curado. Você já se perguntou por que todas as vezes que Jesus se encontra com um doente, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Até o Cláudio Duarte brinca, né, dizendo: o cara é cego, é um cão-guia. Claro que ele não quer um cão-guia, ele quer ser curado, é óbvio. Jesus não está brincando, ele não está usando de senso de humor, embora pareça para a nossa cultura. Sabe o que Jesus está perguntando? Você quer mesmo sair dessa situação de vitimismo? Você quer mesmo sair do coitadinho, onde todo mundo passa a mão na sua cabeça? Coitadinho, foi abusado, coitadinho, sofrido, coitadinho, apanhou. Você quer mesmo sair dessa situação de mendigaria, de pedinte na beira do caminho? Que eu sou cego, eu sou cego, eu sou cego. Passe a ver, passe a ver. Só que agora, quando você é curado, você passa a enxergar, você vai precisar trabalhar. Essa é a diferença. E a gente pode pensar assim, mas por que razão alguém poderia não querer ser curado da cegueira?
Porque muitas pessoas preferem viver da comiseração do outro e da autocomiseração de si próprio. Porque eu sou coitado, porque eu sou sofrido, porque eu sou... Se você reconhecer que você precisa ser curado, você tem que querer ser curado. Você precisa querer ser curado. E eu quero compartilhar com você uma historinha. Certa vez, o pastor Salés conhece, que ele conhece todas. Certa vez, existia uma irmã na igreja, adoentada. Todo culto chamava para oração na frente, a primeira a vir, a irmã doente. Toda vez o pastor orava, ungia ela, pedia: Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura. Todo mundo, a igreja inteira fazendo sempre campanha de oração. Todos tinham muita pena daquela mulher. Um dia, veio um pastor missionário de fora. E haviam muitos testemunhos sobre a vida daquele homem, que ele tinha uma unção de cura. Pensa, Samuel. E aí o homem pregou a palavra poderosa, o fogo de Deus desceu naquele lugar. E o pastor só na expectativa da oração. O pastor pensou: hoje a coitada da irmã vai ser curada. Vai ser curada, ô glória! E ele já intercedeu. Quando chamou para a oração e o irmão disse: tem sobre mim uma unção de cura. E eu quero convidar você que precisa ser curado para que venha até a frente. Todos vieram, menos a irmã doente. E o pastor, atribulado, andava para um lado e para o outro. E não é possível, será que ela entendeu? Será que ela não entendeu que é para vir orar por ela? E ele deu um tempo e o irmão chamou de novo. E novamente chamou para a oração. E a irmã, Nation, o pastor não se aguentou. Atravessou o hall da igreja e disse no pé do ouvido da irmã: irmã, aproveita a oração, esse homem é usado na cura. Hoje está a cura da irmã. Ela virou e falou assim: sabe o que é, pastor? É que amanhã eu tenho perícia. Ri, irmã Célia, ri para ajudar. Você precisa querer ser curado. Se você não quer viver de migalhas, você precisa querer ser curado. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 8,14. Aleluia. Preste atenção como a palavra de Deus ela fala. Mateus 8,14, isso? Será que eu marquei errado? 8,14. Agora sim. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Sabe por que você precisa querer ser curado? Porque você não pode servir a Deus doente. Sabe por que você não pode servir a Deus doente? Porque pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas doentes acabam trazendo doença para outras pessoas. Você acaba refletindo aquilo que te fizeram no outro. E nós viemos de uma história de que quantas igrejas machucaram os seus fiéis. Quantas lideranças doentes se levantaram, ferindo tudo e a todos em nome da religião. Hoje ainda nós vemos muitos ministérios cauterizados em nome de uma falsa religião. Porque pessoas doentes não podem servir. Primeiro nós precisamos ser curados. Olha que palavra maravilhosa, em 2 versículos, o que Jesus está dizendo. Que imediatamente ele pegou aquela mulher que estava doente, a febre cessou, e ela pôde então servir ao Senhor.
Quem tem um encontro real com Jesus não fica mais doente. É sarado, é confrontado, ele faz a ferida, mas ele liga, ele coloca sal, ele trata. E o tratamento às vezes é doloroso, mas só assim nós poderemos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Só poderemos chegar aonde Deus quer que cheguemos, quando estivermos de fato sarados. Sarados. Aleluia. Tiago 1, dos versículos 1 ao 3, põe para nós, filhinho, nós já estamos encerrando, irmãos. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Porque é que Naamã precisou se banhar 7 vezes, e não apenas uma. Será que tinha um ritual místico por trás daquilo ali? O número 7 quer dizer alguma coisa? Não. É porque Naamã precisava ser perseverante. Ele precisava querer e ele precisava continuar em querer. Aleluia! Você precisa ser perseverante, e esse é o terceiro passo, para que você seja curado. Não basta reconhecer apenas e permanecer doente. Não basta apenas querer e permanecer doente. Você precisa continuar e fazer aquilo que o Senhor tem te mandado fazer. 7 vezes, 7 vezes. Vá até o fim. Aguente o processo. Se submeta ao processo. Ai, mas os outros rios são melhores nesse processo. Ai, mas as outras igrejas são melhores. É nesse rio que você vai se banhar. É aqui que eu vou te sarar, é aqui que eu vou te tratar. Se submeta ao processo de cura. Aleluia. E agora, para nós encerrarmos, talvez você esteja aí quebrando a sua cabeça, imaginando: onde é que está, Senhor, a doença? Eu quero ser curado, eu não estou identificando onde é que eu estou doente, eu quero ser curado nesta noite. A carta aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer, está lá no capítulo 5, a partir do versículo 19. Sintomas de doença espiritual: apatia. Apatia espiritual. Você tem ânimo e disposição para todas as coisas, menos para as coisas de Deus. Você olha um filme, você olha um jogo, mas quando se trata das coisas de Deus é penoso para você. Você perdeu o prazer de estar na casa do Senhor. Você se deixa levar pela imoralidade sexual, pelas impurezas que esse mundo tem apresentado, pela libertinagem. Você se rende à idolatria. E preste atenção, idolatria não é só ter o santinho lá na casa, a imagenzinha. A idolatria é tudo que toma o lugar que deve ser de Deus. Você pode idolatrar os seus filhos, você pode idolatrar o seu trabalho, você pode idolatrar o seu salário, você pode idolatrar o seu cartão de crédito, você pode idolatrar a sua esposa ou o seu marido, você pode idolatrar o seu status, você pode idolatrar o seu celular e a sua rede social, você pode idolatrar a sua igreja, você pode idolatrar o seu ministério e um microfone. Tudo que toma o lugar de primazia do Senhor é idolatria. Cuidado. E o Senhor abomina a idolatria. Todas as vezes que Ele imputou juízo sobre o povo de Israel, é porque o povo se deixou contaminar pela idolatria. Pela idolatria, colocando outras coisas no lugar do Senhor. A idolatria e a feitiçaria, e a palavra de Deus diz que rebelião é como a feitiçaria para o Senhor. Ódio, discórdia, ciúmes. Você se ira com facilidade,
Você coloca os seus interesses na frente de tudo e de todos? O seu bem-estar? Dissensões? Você é briguento? Facções? Você faz rebeliões? A inveja. Você não quer ser como o outro, você quer aquilo que é do outro e você não gosta que o outro tenha mais do que você. Muitas vezes nós dizemos, não, mas eu não tenho inveja. Claro, a pessoa não tem nada que você queira ter, que você não tenha. Mas vai a pessoa ter algo que de fato você não tem, você nunca vai ter e você nunca vai ser. Aí perdeu a amizade. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Só que ali no meio de tudo tem ciúme, tem inveja, tem falar mal, tem pecados que eles não são imorais e eles são até bem aceitos nas nossas rodas de relacionamento. E agora? Agora você é confrontado por Jesus e Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? Você quer ser curado hoje? Você quer ser curado hoje da inveja? Você quer ser curado hoje de falar mal dos outros? Você quer ser curado hoje do ciúme, da ira, da idolatria, do egoísmo? Você quer ser curado hoje do egoísmo? Você precisa querer. Segue o versículo ali, filho. Se existe uma figueira só de folhas, o de Gálatas 5, então existe uma árvore de frutos. Próximo, aí. Quais são os frutos então? Quando você for curado, quando você se deixar curar, quando você reconhecer, quando você quiser de fato, e quando você for perseverante no processo, então você vai começar a frutificar. Você não vai ser mais uma figueira apenas de folhas. Você não vai ser apenas um oficial de alta patente, que é leproso por dentro. Mas o fruto do Espírito é o amor. O amor, a alegria, a paz. Paz é contrário a tudo aquilo que a gente falou das brigas ali. Quem tem paz não briga. Não tem como tu brigar com uma pessoa em paz. Ela não reage, ela está em paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Você quer ser curado hoje? Você quer começar a frutificar os frutos do Espírito? Só que assim, eu preciso avisar você que às vezes os frutos do Espírito eles não dão ibope, como a capa de alta patente de Naamã dava. Não dá, porque amor é deixar o outro acima de você. A fidelidade ninguém vê, porque nós só vemos a falta de fidelidade é quando alguém faz uma coisa errada, porque a fidelidade é o mínimo. Você precisa ser, você precisa fazer. Então talvez eu preciso avisar você que os frutos do Espírito, talvez você não seja reconhecido por esse mundo, onde os valores estão totalmente deturpados, mas você será reconhecido como um cidadão do reino e como uma figueira frutífera, que dá frutos a tempo e a fora de tempo, quando o vento está favorável ou quando o vento está desfavorável, quando a ferida está selada ou quando a ferida está aberta, você continua dando os frutos. Aleluia. Quantos aqui querem ser sarados pelo Senhor? Quantos aqui podem reconhecer que ainda existe lepra, ainda existe ferida que precisa ser sarada? O Senhor está colocando sal em feridas aqui nesta noite. Eu sei que é doloroso porque doeu em mim também, mas o sal do Senhor, ele traz desconforto, mas ele traz a cura. E a partir de hoje você não será mais a mesma pessoa. Quantos recebem essa palavra?
Eu quero convidar você para se colocar em pé.